Meus queridos, que bom ter vocês aqui. Permitam que eu me apresente antes de contar essa história. Meu nome é Helena, tenho 84 anos, e se tem uma coisa que aprendi com a vida, é que algumas promessas nunca morrem. Elas ficam ali, guardadas no coração, mesmo quando os anos passam e o mundo muda ao nosso redor. Hoje quero dividir com vocês uma parte da minha vida que poucos conhecem. Não vai ser fácil, mas talvez vocês entendam por que eu nunca deixei de acreditar. Mas antes de eu começar de verdade, quero saber: de onde vocês estão me assistindo hoje, hein? Escrevam aí nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ouvir mais dessas histórias que a vida me deu. Então, vamos lá. Era o verão de 1952. Eu tinha 18 anos, um vestido azul que minha mãe costurou com todo carinho e o coração acelerado. Meu Francisco estava partindo para São Paulo, em busca de trabalho e de um futuro melhor para nós. As mãos dele estavam trêmulas, mas quentes, segurando as minhas com uma força que parecia querer estancar o tempo. Eu volto antes das próximas flores desabrocharem, ele disse. Eu sorri, mesmo com os olhos marejados, tentando acreditar que seria rápido. A plataforma estava cheia, mas parecia que só existíamos nós dois ali. Quando o trem apitou, senti como se meu coração tivesse sido arrancado junto com ele. As flores desabrocharam, caíram, e Francisco não voltou. A cada primavera, eu voltava àquela estação, procurando seu rosto entre os desconhecidos. A fumaça dos trens parecia riscar o céu com linhas de incerteza, e o banco onde eu esperava parecia absorver minhas lágrimas silenciosas. Os primeiros anos foram de esperança. Eu comprava fitas para o cabelo, ajeitava o vestido azul e levava sempre um livro, como se qualquer uma dessas coisas pudesse tornar a espera mais leve. Mas com o tempo, a esperança foi se transformando em dúvida. E então vieram as décadas. Eu nunca deixei de ir. Toda primavera, com meu vestido já desbotado, eu esperava. E quando perguntavam, eu sorria, mesmo que por dentro tudo estivesse em pedaços. As cartas que eu enviava para o endereço onde ele prometeu estar nunca voltavam, mas também nunca recebiam resposta. A cidade comentava, mas eu aprendi a ignorar. Louca, diziam alguns. Devota, diziam outros. A verdade é que eu não sabia se era loucura ou devoção. Só sabia que promessas não são quebradas. Pelo menos, não por quem as faz de verdade. Hoje, olhando para trás, posso ver claramente. Há dores que a gente guarda em silêncio. Dores que só um banco de estação vazio e um vestido azul podem entender. Mas essa foi só a primeira primavera. E eu ainda tinha muitas para esperar. As primaveras vieram e se foram tantas vezes que perdi a conta. A estação era sempre a mesma, mas os rostos mudavam. O vestido azul que eu usava a cada ano foi ficando desbotado, com as barras gastas de tanto eu me sentar naquele mesmo banco de madeira, esperando por um rosto que nunca aparecia. Em 1960, o Brasil estava mudando. As ruas tinham mais movimento, o rádio tocava canções novas e as vitrines brilhavam com roupas modernas. As pessoas passavam apressadas pela estação, carregando malas cheias de planos, mas eu só carregava aquela promessa. As cartas que eu escrevia para Francisco continuavam sem resposta, mas eu escrevia mesmo assim. Cada palavra era um sussurro de esperança, mesmo quando a tinta parecia mais pesada que o próprio papel. Naquele ano, lembro bem, uma senhora se sentou ao meu lado. Seus olhos curiosos examinaram o vestido azul, tão fora de moda, e ela perguntou: "Esperando alguém, querida?" Eu sorri, apertando a bolsa contra o peito. "Sim, senhora. Ele prometeu voltar antes das flores desabrocharem." Ela suspirou, como quem já conhecia o peso da espera, e não disse mais nada. Conforme os anos passavam, minha mãe começou a adoecer. As mãos que costuraram meu vestido azul
perderam a força e eu passei a cuidar dela, dividida entre o medo de perdê-la e a esperança de um dia ver Francisco na porta de casa. Quando ela partiu, uma parte de mim partiu junto. A casa ficou grande demais para tanto silêncio, mas mesmo assim, toda primavera eu voltava para a estação. Era 1965 quando finalmente pensei em parar de esperar. As amigas insistiam para que eu seguisse em frente, que arrumasse alguém que estivesse ali de verdade. Eu até tentei. Aceitei tomar café com um colega da fábrica onde eu trabalhava. Mas enquanto ele falava sobre planos para o futuro, minha mente voltava para aquele trem partindo, para os olhos de Francisco desaparecendo na fumaça. A xícara ficou intocada. Eu sorri, agradeci a companhia, mas voltei para casa sozinha. Em 1970, quando os cabelos já começavam a ganhar fios prateados, eu me peguei diante do espelho, alisando as pregas do vestido azul que já não cabia direito. Talvez eu devesse deixá-lo no armário de uma vez por todas. Talvez a estação fosse só um lugar cheio de rostos desconhecidos e promessas esquecidas. Mas então, como se uma força maior me empurrasse, eu me vesti, ajeitei o cabelo e fui. Naquela primavera, o céu estava azul como nos primeiros anos. E mesmo sem ter certeza se Francisco um dia voltaria, eu sentei no mesmo banco de sempre, segurando uma das cartas que ele nunca respondeu. E pela primeira vez em anos, eu chorei de verdade. Não pelas flores que desabrochavam, não pelo vestido desbotado, mas pela vida que parecia ter ficado para trás junto com aquele trem. E assim, o tempo seguiu seu curso. Em 1972, a casa parecia cada vez mais silenciosa. As paredes guardavam segredos que só eu conhecia, e os móveis antigos estalavam como se sussurrassem histórias que o tempo tentou apagar. A vida tinha seguido seu curso para todo mundo, menos para mim. As amigas da fábrica já tinham filhos crescidos, famílias inteiras para preencher suas tardes de domingo. Eu tinha cartas guardadas em uma gaveta e o hábito de voltar à estação toda primavera. O vestido azul, agora gasto e com as costuras frágeis, ficava pendurado atrás da porta, como um fantasma do passado. Eu já não o usava tanto, mas não conseguia me desfazer dele. Afinal, ele era a última coisa que Francisco viu antes de partir. E, de certa forma, era a única parte de mim que ainda acreditava que ele voltaria. Foi num domingo nublado, enquanto limpava o sótão, que encontrei o velho baú. A madeira estava escurecida pelo tempo, e as dobradiças rangiam como se hesitassem em revelar o que guardavam. Sentei-me no chão, cercada por álbuns empoeirados, fitas de cabelo desbotadas e recortes de jornais antigos. Entre os papéis amarelados, achei o caderno onde escrevia poemas quando menina. As palavras pareciam sussurrar lembranças de um tempo em que a vida era leve, em que os sonhos eram fáceis de carregar. Em uma página, um poema inacabado falava sobre esperar a primavera, sobre promessas que só o vento sabia guardar. Meus olhos marejaram, mas eu sorri. Era estranho como até as dores podiam parecer bonitas depois de tanto tempo. Foi então que encontrei a fotografia. Estava dobrada entre as páginas de um livro esquecido, um romance que eu nunca terminei de ler. Na foto, Francisco sorria, os cabelos bagunçados pelo vento, os olhos claros como o céu de setembro. Eu, ao lado dele, segurando um buquê de margaridas que colhemos na estrada. Foi naquele dia que ele prometeu voltar, com a voz firme e os dedos entrelaçados nos meus. Segurei a foto contra o peito, deixando as lágrimas molharem o papel já desgastado. Era como se aquela jovem na fotografia fosse outra pessoa, uma versão de mim mesma que ainda sabia sorrir sem medo, que ainda acreditava que o amor podia vencer qualquer distância. Depois de alguns minutos, respirei fundo e guardei a foto dentro de um envelope, junto com as cartas nunca respondidas. Fechei o baú com cuidado,
como quem guarda um segredo precioso. Talvez fosse mesmo a hora de parar de esperar, de aceitar que algumas promessas nunca são cumpridas. Não importa o quanto a gente queira acreditar. Mas, no fundo, eu sabia que não conseguiria. Não enquanto o vestido azul continuasse pendurado atrás da porta, como um lembrete silencioso de que algumas esperas não terminam nunca. E assim, mais um ano passou. Em 1975, já com os cabelos prateados e as mãos marcadas pelo tempo, eu tinha me acostumado com a solidão. As manhãs eram preenchidas pelo som suave do rádio, que tocava canções antigas, e pelas pequenas tarefas da casa. O vestido azul permanecia guardado, cuidadosamente dobrado na gaveta, junto com as cartas que Francisco nunca respondeu. Eu ainda escrevia de vez em quando, como se as palavras pudessem preencher o vazio que ele deixou. Era um sábado qualquer, quando ouvi batidas leves na porta. Estranhei, já que quase ninguém me visitava. As vizinhas às vezes passavam para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Mas naquela tarde, eu não esperava ninguém. Enxuguei as mãos no avental e fui atender, com o coração acelerado sem motivo aparente. Ao abrir a porta, deparei-me com um jovem rapaz, não mais que 25 anos, de cabelos escuros e olhos claros. Ele segurava um envelope amarelado nas mãos, como se carregasse algo precioso. Por um momento perdi a voz, como se o passado tivesse voltado para me assombrar. "A senhora é a dona Helena?" perguntou ele, a voz gentil. Assenti, ainda sem entender. "Desculpe incomodar, mas... isso é seu." Estendeu o envelope com um cuidado que quase me fez chorar. Meus dedos trêmulos pegaram o papel, reconhecendo de imediato a caligrafia firme de Francisco. Era impossível, mas estava ali, diante dos meus olhos. As lágrimas vieram sem aviso, borrando a visão enquanto eu tentava, sem sucesso, abrir o envelope sem rasgar. Onde você encontrou isso?" Sussurrei, a voz embargada. "Estava entre as coisas do meu pai", respondeu ele com um sorriso triste. "Acho que era amigo de Francisco. Guardou isso todos esses anos. Quando ele faleceu, encontrei essa carta e achei que devia entregá-la. Convidei-o a entrar, ainda sem acreditar. Sentei-me na cadeira da cozinha com o envelope contra o peito, respirando fundo para acalmar o coração. Ele aceitou um café, contando que tinha viajado horas para me encontrar, que seu pai sempre falava de um grande amigo que partiu sem se despedir. Enquanto ele falava, eu só conseguia olhar para o envelope. A tinta estava um pouco desbotada, mas a data escrita no canto esquerdo era clara. 1952. Todos aqueles anos de silêncio, todas as primaveras esperando na estação. E a resposta estava ali, bem diante de mim. Quando finalmente consegui abrir a carta, as palavras pareciam dançar diante dos meus olhos. Francisco explicava que teve que partir às pressas, que encontrou dificuldades em São Paulo, mas que voltaria assim que pudesse. Pedia que eu esperasse, que acreditasse nele. E ao final dizia que me amava, com todas as letras desenhadas de forma cuidadosa, como quem escreve uma oração. As lágrimas desceram sem controle, molhando o papel frágil. A verdade doía mais do que qualquer dúvida. Todas aquelas décadas esperando por uma resposta, por um rosto conhecido na plataforma da estação. E a única coisa que eu tinha era aquela carta amarelada e um coração cansado. O rapaz tocou meu ombro, um gesto de conforto silencioso, e se despediu com um sorriso triste. Fiquei ali na cozinha vazia, com a carta nas mãos, e a certeza de que algumas esperas terminam sem aviso, deixando só a saudade como companhia. Aquela noite dormi com a carta de Francisco debaixo do travesseiro, como se ela pudesse me devolver os anos que eu perdi. A carta de Francisco nunca saiu da minha cabeceira. Todas as noites antes de dormir, eu passava os dedos pelas palavras desbotadas,
tentando imaginar sua voz lendo cada frase. A tinta desbotada parecia contar uma história de promessas quebradas, mas era a única coisa que eu tinha para preencher os vazios deixados pelos anos. O jovem rapaz nunca mais voltou, mas deixou um vazio diferente na minha rotina silenciosa. Pela primeira vez, eu sentia que precisava de respostas. Não bastava saber que Francisco me amou. Eu precisava entender por que ele nunca voltou. Por que a promessa na estação foi quebrada sem explicações? Foi com esse pensamento que, num impulso, arrumei uma pequena mala com algumas roupas e a carta, dobrada com cuidado. Fechei a casa. Passei a chave lentamente, como se cada movimento fosse uma despedida. Eu precisava ir a São Paulo. Precisava ver com meus próprios olhos o lugar que afastou Francisco de mim. O trem parecia o mesmo de 1952, como se o tempo não tivesse passado. O apito cortou o silêncio da estação, trazendo lembranças dolorosas. Sentei-me junto à janela, observando os campos e vilarejos que passavam como memórias borradas. Meu coração batia rápido, como se eu fosse aquela jovem de 18 anos outra vez. Cheguei a São Paulo numa manhã fria. A cidade era enorme, sufocante, e por um momento senti as pernas vacilarem. O endereço que Francisco tinha anotado nas cartas ainda existia, mas o prédio parecia velho, abandonado. A porta rangeu quando empurrei, e o porteiro, um senhor de cabelos brancos, me olhou curioso. "Procura alguém, senhora?" Francisco Almeida." A voz saiu quase num sussurro. O porteiro franziu o senho, pensativo. "Ah, claro, o Chico. Mas ele... faz muitos anos que partiu." Aquelas palavras pareciam cortar o ar como vidro. "Teve um acidente numa obra, coitado. Nem chegou a se despedir." As pernas fraquejaram e eu tive que me apoiar na parede. O porteiro me levou até uma cadeira, murmurando desculpas. Mas as palavras dele pareciam distantes, abafadas. Um acidente, décadas de espera, de cartas sem resposta, e a verdade estava ali, simples e cruel. Quando as lágrimas vieram, eram silenciosas, quase secas. O porteiro, com pena no olhar, contou que Francisco nunca parou de falar de mim, que sempre mostrava uma fotografia amarelada, a mesma que eu ainda guardava na bolsa. Dizia que voltaria para cumprir a promessa. Agradeci baixinho, ajeitando-a no casaco enquanto saía do prédio com passos trôpegos. A carta tremia em minhas mãos, mas eu já não sabia se era pela dor ou pelo frio. Sentei-me num banco da praça próxima, observando os pombos que ciscavam entre as folhas secas. O coração parecia pesado demais para seguir batendo, como se cada batida fosse uma tentativa desesperada de continuar. Passei horas ali, sem perceber. As luzes dos postes acenderam uma a uma, e a noite caiu fria. No fim, guardei a carta na bolsa com cuidado, respirando fundo. Talvez fosse mesmo o fim daquela espera. Talvez algumas promessas fossem feitas apenas para dar sentido aos dias, mesmo quando não podem ser cumpridas. E naquela noite, pela primeira vez em décadas, eu chorei não pelo Francisco que eu perdi, mas pela vida que ficou pelo caminho, pelas primaveras que esperei em vão. Mas a espera não havia terminado. Não completamente. O trem de volta parecia mais lento, como se cada quilômetro carregasse o peso da verdade que eu tinha acabado de descobrir. A janela mostrava campos desbotados pelo inverno, mas meus olhos só viam o rosto de Francisco, como na fotografia amarelada. Tudo parecia um sonho distante, um sonho que se desfez na poeira do tempo. Minhas mãos ainda tremiam quando abri a bolsa e retirei a carta. Li cada palavra outra vez, a caligrafia firme dele dizendo para eu esperar, que ele voltaria. As frases, antes cheias de esperança, agora eram como lâminas afiadas. Eu queria gritar, chorar, mas tudo o que consegui foi apertar o papel contra o peito, sentindo o coração bater dolorosamente.
Quando cheguei à cidade, a noite já havia caído. As luzes da estação piscavam de forma melancólica, e as poucas pessoas que desciam dos vagões pareciam sombras apressadas. Desci devagar, puxando a mala com uma mão, enquanto a outra ainda segurava a carta, como se ela fosse a única coisa que me impedia de desabar. A casa parecia maior e mais fria do que nunca. A chave girou na fechadura com um estalo seco, e o silêncio me envolveu como um cobertor pesado. A primeira coisa que fiz foi ir até o quarto e abrir a gaveta onde guardava as cartas. Lá estavam todas, alinhadas com cuidado, os envelopes levemente amarelados. Passei os dedos por eles, uma última carícia antes de fechá-los de novo, tentando não pensar no tempo que perdi, esperando por respostas que nunca vieram. Naquela noite, sentei-me na cadeira de balanço perto da janela, com a carta de Francisco nas mãos e os olhos perdidos na escuridão lá fora. A promessa estava quebrada, mas a esperança parecia não entender isso. Ainda doía, como uma ferida que insiste em não cicatrizar. As horas passaram, o vento batendo de leve contra a alvidraça, e eu me perguntei quantas primaveras ainda tinha pela frente. Talvez fosse hora de guardar o vestido azul, de aceitar que algumas esperas terminam sem final feliz. Mas a ideia parecia tão amarga que acabei chorando outra vez, silenciosamente, deixando que as lágrimas descessem sem pressa. No meio da madrugada, levantei-me como se empurrada por uma força invisível. Peguei o vestido azul na gaveta e o pressionei contra o peito, sentindo o tecido desbotado e macio. Aquele vestido tinha guardado tantos anos de esperança, tantos dias frios na estação, que parecia errado simplesmente deixá-lo de lado. Dobrei-o com cuidado, como se estivesse embalando uma lembrança frágil, e o guardei no fundo da gaveta. Era uma despedida silenciosa, uma tentativa de seguir em frente sem olhar para trás. Mas a carta, essa eu não consegui guardar. Deitei-me na cama com ela contra o peito, os olhos fechados e a respiração lenta. Adormeci pensando no sorriso de Francisco, no céu azul daquele verão de 1952, na promessa que ele fez antes de partir. E, pela primeira vez em anos, sonhei com aquela estação. Dizem que o tempo cura tudo, mas naquela madrugada eu percebi que algumas dores a gente carrega para sempre, mesmo quando aprende a sorrir para esconder. Em 1977, a vida parecia ter desacelerado. Os dias passavam devagar, arrastando as horas como folhas secas levadas pelo vento. A cidade mudava aos poucos, com novas lojas e prédios que surgiam como lembranças de que o tempo não espera por ninguém. E eu tentava aceitar que a promessa de Francisco tinha ficado para trás, junto com a estação e as cartas nunca respondidas. A casa, antes cheia de risos e conversas, parecia maior e mais silenciosa. A rotina se resumia a varrer a varanda, preparar o chá das 5 e escutar o rádio com canções antigas que falavam de amores que superavam qualquer distância. Mas, ao contrário das músicas, meu amor parecia ter ficado preso entre as páginas amareladas das cartas. Foi num sábado de manhã, enquanto arrumava a cozinha, que decidi abrir a porta dos fundos, aquela que dava para o jardim. A fechadura rangeu, hesitante, como se tivesse esquecido o caminho. As roseiras estavam cobertas de espinhos, os canteiros cheios de ervas daninhas, sufocando as flores que Francisco tinha plantado. Por anos, eu evitei aquele jardim, com medo de que cada folha e cada pétala trouxessem de volta as lembranças do futuro que planejamos. Lembro-me de como ele gostava de mexer na terra, as mãos firmes arrancando ervas daninhas com cuidado, enquanto me contava histórias sobre a casa que iríamos ter, com crianças correndo descalças pelo gramado e um balanço preso ao velho ipê. Cada rosa que florescia parecia um sorriso dele, e eu me pegava rindo sozinha, com as mãos sujas de terra e o coração leve. Mas agora, diante do jardim esquecido, senti um aperto no peito.
As flores estavam secas, os galhos quebradiços, como se o tempo tivesse roubado tudo o que Francisco plantou. Com um suspiro pesado, decidi começar pela roseira. Cortei os espinhos com dedos trêmulos, afastando as folhas secas com cuidado, como quem toca uma ferida ainda aberta. As horas passaram sem que eu percebesse. O sol já estava se pondo quando terminei de podar os arbustos. As mãos doíam, arranhadas e sujas de terra, mas a sensação de vazio parecia menos intensa. Talvez, de algum jeito estranho, arrumar o jardim fosse como arrumar o coração. Naquela noite preparei uma xícara de chá e sentei-me na varanda, observando o céu tingido de laranja. A carta de Francisco estava no bolso do avental, como sempre, e meus dedos brincavam com as bordas do papel, hesitantes. Quando fechei os olhos, podia ouvir a voz dele, suave e baixa, prometendo que voltaria antes das flores desabrocharem. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e silenciosas. Mas eu não tentei enxugá-las. Deixei que corressem livremente, como se cada gota levasse um pouco da dor acumulada pelos anos. O rádio tocava ao fundo, uma canção lenta e doce sobre reencontros que acontecem tarde demais. E ali, no silêncio da varanda, com o aroma distante das flores do jardim, percebi que talvez eu nunca parasse de esperar. Não completamente. Talvez o amor fosse mesmo assim. Uma espera sem fim. Uma esperança que floresce mesmo no meio das ruínas. Em 1978, a cidade parecia outra. As vitrines das lojas estavam mais coloridas, as ruas mais movimentadas, e até o velho parque da praça principal tinha ganhado novos bancos de madeira. Eu tentava me adaptar às mudanças, mas havia dias em que tudo parecia grande demais, rápido demais. O vestido azul, agora guardado no fundo da gaveta, parecia mais velho do que nunca. E eu evitava olhar para ele, como se a própria visão pudesse abrir feridas que eu tentava costurar com o tempo. Era um sábado de manhã quando decidi ir à feira. A cozinha estava ficando sem mantimentos, e eu sabia que não podia continuar adiando as idas à cidade. Vesti o casaco cinza, coloquei o chapéu de palha que usava para podar o jardim e saí, tentando ignorar o vazio que me acompanhava como uma sombra silenciosa. As barracas estavam cheias de frutas frescas, verduras brilhantes e vozes animadas que ecoavam pela rua de paralelepípedos. O cheiro de pão assado misturava-se ao aroma de flores, e por um momento quase consegui sorrir. Quase. Passei os olhos pelos rostos desconhecidos, como fazia todos os anos na estação, em busca de algo que eu sabia que não encontraria. Foi quando parei diante da banca de livros usados. As capas amareladas me atraíram, e meus dedos começaram a passar por elas quase sem perceber. Livros de poesia, romances antigos, histórias de amor que terminavam bem, ao contrário da minha. E então, meus olhos pararam em um título familiar. Cartas para um amor distante. A capa estava desgastada, mas o nome parecia brilhar sob a luz do sol. Quando o abri, minhas mãos tremeram. A primeira página estava rabiscada com uma caligrafia conhecida demais para ser coincidência. Para Helena, com todo o meu amor, Francisco. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. As letras eram dele, sem dúvida. As palavras que ele nunca teve chance de me dizer estavam ali, escritas com a mesma firmeza das cartas que ele enviou. Paguei pelo livro com as mãos trêmulas, apertando-o contra o peito como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. O caminho de volta para casa pareceu mais longo do que nunca. Quando finalmente alcancei a varanda, sentei-me na cadeira de balanço e abri o livro com cuidado, passando os dedos pelas palavras como se pudesse sentir a presença de Francisco ali. As cartas falavam de saudade, de promessas quebradas pela distância, de noites em claro pensando em mim. Eu chorei baixinho, deixando que as lágrimas caíssem sobre as páginas já amareladas. O livro era um aceno tardio,
Um pedido de desculpas escrito em palavras que nunca chegaram. As mãos, já marcadas pelo tempo, seguravam o papel com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse desfazer aquela frágil ligação com o passado. Na última página, uma frase parecia brilhar mais do que as outras. Talvez eu não volte a tempo, mas meu amor por você atravessa qualquer estação. Fechei o livro devagar, abraçando-o contra o peito. Era como se Francisco tivesse voltado, não em pessoa, mas nas palavras que ele deixou. E, de algum modo, aquilo parecia mais real do que qualquer sonho que eu tivesse guardado durante os anos de espera. Naquela tarde voltei ao jardim. As roseiras que eu tinha podado meses antes começavam a florescer de novo, e o vento balançava as pétalas com uma delicadeza quase humana. Sentei-me na beira do canteiro com o livro sobre o colo e deixei que o sol aquecesse meu rosto, trazendo uma paz tímida, mas verdadeira. Talvez a promessa não tivesse sido quebrada. Afinal, talvez ela só tivesse encontrado outra forma de sobreviver. Entre as páginas de um livro esquecido, entre as flores que desabrochavam silenciosas no jardim. E pela primeira vez em muito tempo, eu fechei os olhos e sorri. Em 1979, as primaveras já não doíam tanto. As flores desabrochavam no jardim com uma serenidade que parecia acalmar meu coração. E as cartas de Francisco, guardadas com cuidado na gaveta, já não me faziam chorar como antes. O tempo, de um jeito estranho, começava a costurar as feridas que pareciam abertas para sempre. Aquela manhã começou como tantas outras. Preparei o café com a mesma calma, ouvindo o rádio tocar uma canção suave, enquanto a luz do sol desenhava formas delicadas nas cortinas da cozinha. Era engraçado como a rotina, mesmo na solidão, podia parecer um abraço silencioso. Foi só quando o carteiro bateu à porta, com um sorriso tímido e um envelope desbotado nas mãos, que percebi que aquele dia seria diferente. A carta estava amassada, com o selo desbotado e as bordas gastas. O nome escrito à mão fez meu coração parar por um instante. Helena. "Parece que se perdeu pelos correios, dona Helena", disse o carteiro, ajeitando o boné com dedos trêmulos. "Deve estar viajando há décadas. Achei que nunca ia encontrar a dona." Agradeci com a voz fraca, os olhos fixos no envelope amarelado. Fechei a porta devagar, como se qualquer som pudesse desfazer o que estava acontecendo. Meus dedos hesitaram antes de abrir a carta, mas o nome no remetente não deixava dúvidas. Francisco Almeida. As mãos trêmulas desdobraram o papel com cuidado, quase como quem toca uma relíquia. A caligrafia era a mesma, firme, mas com pequenas falhas que só alguém que conheceu suas mãos saberia reconhecer. As palavras pareciam sussurrar histórias que o tempo tentou esconder. "Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque a vida deu um jeito de nos conectar outra vez, mesmo que o tempo tenha tentado nos separar. Queria ter voltado antes das flores desabrocharem, como prometi. Mas os caminhos nem sempre são como imaginamos. Pensei em você todos os dias, com a esperança de que estivesse bem, de que tivesse encontrado um motivo para sorrir, mesmo sem mim." A visão ficou turva com as lágrimas que eu não consegui segurar. Cada frase parecia trazer de volta a voz de Francisco, o sorriso tímido e o olhar doce que me prometeu um futuro na estação de trem. Era como se ele estivesse ali, ao meu lado, segurando minha mão outra vez. A carta continuava, falando de saudade, de arrependimentos que pesavam como pedras, de sonhos que ele guardou mesmo quando a vida parecia desabar. E, no final, uma frase escrita com pressa, como se ele soubesse que o tempo era curto demais para tudo o que ainda queria dizer. "Se um dia você encontrar essa carta, saiba que meu amor por você nunca mudou. Nem o tempo, nem a distância, nem os desencontros. Obrigado por esperar,
Mesmo quando eu não merecia. Te amo para sempre, Francisco. A carta caiu sobre o colo, molhada pelas lágrimas que eu não tentei esconder. A verdade pesava no peito, mas trazia um alívio dolorido, como quem encontra uma chave para a porta errada. Não era o final feliz que eu esperei, mas era um final, e isso parecia suficiente. Levantei-me devagar, com as pernas trôpegas, e fui até o jardim, onde as rosas começavam a abrir suas pétalas delicadas. O vento balançava as folhas suavemente, como se soubesse da dor que eu carregava. Enterrei a carta ao lado das roseiras, junto com uma margarida branca colhida às pressas. Talvez Francisco nunca tivesse voltado, mas seu amor permaneceu, entre as palavras escritas com pressa e as flores que ele plantou. E ali, ajoelhada na terra fria, sussurrei baixinho, como se ele pudesse ouvir. Eu esperei por você, e faria tudo outra vez. O vento soprou suave, levando consigo as palavras que eu guardei por tantas primaveras. E pela primeira vez, senti que a espera tinha, enfim, chegado ao fim. Em 1980, as primaveras chegaram mais cedo. As flores desabrocharam com uma delicadeza quase cruel, espalhando seus perfumes pelo jardim que eu tinha cuidado com tanto carinho desde que Francisco partiu. O vestido azul, cuidadosamente dobrado no fundo da gaveta, parecia um fantasma do passado, e a carta que encontrei no ano anterior repousava sob a cabeceira, junto com as outras, como uma oração silenciosa. Aos 46 anos eu sentia o peso dos anos de espera, mas de um jeito estranho. A dor parecia mais branda. Talvez o coração finalmente tivesse aprendido a aceitar que algumas promessas não são quebradas. Elas só encontram formas diferentes de se cumprir. Naquela manhã, enquanto regava as roseiras, ouvi o som de passos suaves pelo portão. Olhei por cima do ombro, os olhos semicerrados pelo sol, e vi o jovem rapaz que, anos antes, tinha trazido a primeira carta de Francisco. Agora, os cabelos dele estavam mais curtos, e as roupas tinham um tom sóbrio que parecia carregar uma notícia pesada. Ele se aproximou devagar, segurando um envelope simples, sem remetente, como se cada passo precisasse de uma permissão silenciosa para continuar. Senti o coração acelerar, as mãos úmidas apertando o regador com força. Dona Helena, achei que deveria entregar isso pessoalmente. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Meu pai guardou esse envelope junto com a carta que trouxe antes. Só encontrei agora. Aceitei o envelope com dedos trêmulos, murmurando um agradecimento quase inaudível. O jovem se despediu com um sorriso triste, deixando-me sozinha no jardim, cercada pelas flores que balançavam com o vento. O papel estava amarelado, como os outros. A caligrafia era conhecida demais, as letras desenhadas com a pressa de quem tem medo de não conseguir dizer tudo o que precisa. Sentei-me no banco sob o ipê, com o vestido florido esvoaçando leve, e abri o envelope com cuidado, como se ele pudesse desmanchar a qualquer toque. Minha querida Helena, se essa carta chegou até você, é porque o tempo não foi gentil comigo. Sinto por não ter voltado como prometi. O trabalho em São Paulo foi mais duro do que imaginei, e a vida pareceu escapar pelos dedos antes que eu pudesse perceber. Não tive coragem de dizer antes, mas, se você estiver lendo isso, saiba que meu amor por você nunca mudou, e nunca vai mudar. Obrigado por esperar, mesmo quando tudo parecia perdido. Obrigado por me amar, mesmo de longe. Obrigado por não deixar que a primavera morresse. Com todo o meu amor, Francisco. A visão ficou turva com as lágrimas que vieram sem aviso. As mãos tremiam, segurando o papel como se ele pudesse desaparecer. Aquelas palavras eram um adeus. O adeus que eu nunca tive. O adeus que esperei em cada primavera, em cada ida à estação. Respirei fundo, fechando os olhos, deixando que as lágrimas corressem livremente.
O vento passou leve, balançando as pétalas das margaridas plantadas junto às roseiras. Era como se a própria natureza soubesse da dor que eu carregava. Como se o mundo inteiro estivesse de luto por Francisco. Levei a carta para o quarto, dobrando-a com cuidado junto às outras, e fechei a gaveta devagar, sentindo o coração apertar, mas sem a mesma angústia de antes. Era um fim, sim, mas também era um recomeço. O peso parecia mais leve, como se as palavras de Francisco tivessem finalmente trazido a paz que eu tanto esperei. Naquela noite, enquanto o céu se tingia de laranja pela janela, peguei o vestido azul no fundo da gaveta. Vesti-o com cuidado, ajeitando as mangas com dedos trêmulos, e saí para a varanda. O vento soprou de leve, carregando o perfume das flores e as palavras que eu guardei por tantos anos. Fechei os olhos, sussurrando baixinho. Obrigada por ter amado. E pela primeira vez em décadas, senti que Francisco tinha voltado. Não na estação, não na promessa quebrada, mas nas flores que balançavam ao vento, no vestido azul que parecia abraçar minhas lembranças. O amor não tinha morrido, só tinha aprendido a florescer de outra forma. Até um dia, meu amor, murmurei, deixando que o vento levasse as palavras para longe. E ali, sob o céu tingido de laranja, eu sorri. Ah, meus queridos, muito obrigada por ficarem comigo até o final dessa história tão especial. Cada palavra foi contada com todo o carinho, e espero que tenha tocado o coração de vocês. Agora quero saber, o que acharam da história? Comentem aqui embaixo, vou adorar ler. E se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias emocionantes como essa. Um beijo enorme da vovó Helena e até a próxima história.